A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amigos e irmãos. Uma boa madrugada, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz que o mundo não pode nos dar. Mas o Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá, né? Porque a paz do mundo, ela é falsa, né? Ela é falsa. Mas a paz de Cristo, ela é verdadeira e ela excede todo o entendimento. Por isso que neste propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, nós estamos aqui esta madrugada. São exatamente 00:32. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Salmos, né? Salmo do nosso rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 27 e alguns versículos eu irei ler. Diz assim o Salmo 27, versículo 1. O título diz: Segurança em Deus, de Davi. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todos os perigos. Louvado seja o nome do Senhor. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cercasse, louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra maravilhosa, né? Não temerei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem. Continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e a que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir as maravilhas da sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança, no alto de uma rocha. O versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Estou certo do que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o salmista Davi, ele era um homem que era muito perseguido, né? Era um homem que era muito humilhado pelos inimigos, né? O próprio rei Saul, né? Ele tinha inveja de Davi, ele tinha maldade no coração contra Davi. Quantas vezes, né, ele tentou matar Davi, mas diz a palavra de Deus que o Senhor o guardava, né? O Deus o livrava da maldade de Saul, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um rei com senso de temor e justiça. Ele procurava agradar ao Senhor, mesmo muitas vezes sendo falho, como pecou, desobedeceu a Deus, pagou um preço muito alto, né? O preço do pecado que ele cometeu. Mas diz a palavra de Deus no Salmo
51, ele pede a Deus, né? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E não retires de mim o teu espírito. Ele pediu o perdão de Deus, suplicou a misericórdia de Deus na vida dele. E ele diz aqui na palavra, exaltando ao Senhor: ainda que um exército me cercasse, não temerei mal nenhum, porque eu confio em Ti, ó nosso Deus Todo-Poderoso. Então sua confiança, meu irmão, não tem que estar no homem, no braço de carne, não. A sua confiança tem que estar em Deus. Ainda que as lutas tenham sido grandes, as batalhas da vida, as dificuldades, mas você tem que confiar no Senhor. Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe se esqueça de mim, mas todavia o Senhor não se esquecerá de mim. E muitas vezes nós somos esquecidos, menosprezados por um, por outro, né? Mas não por Deus. Pelo contrário, o Senhor, Ele está sempre ao lado, ao redor, guardando, livrando, abençoando, né? A vida daquele que teme a Deus, que busca a presença de Deus. Sempre vão existir aqueles, um ou outro, né, os inimigos carnais, os inimigos espirituais, o diabo, seus demônios, né, que trabalham para querer nos destruir, para querer nos colocar para baixo, nos humilhar, nos envergonhar. Mas Davi, ele tinha certeza que maior é o que estava com ele. E o apóstolo São João, ele diz isso na sua carta: maior é o que estáis nós do que o que está lá fora no mundo. Maior é o que está conosco, Senhor. Porque os anjos do Senhor estão conosco, nos guardando, nos livrando. Quantas vezes Saul quis matar Davi, né? Mas mesmo assim, Deus permitiu várias vezes Davi praticar maldade com Saul, mas Davi não fez, né? Davi não quis tirar a vida de Saul. Por quê? Porque ele sabia, ele dizia: jamais eu tocarei no ungido do Senhor, né? Por mais que Saul era um homem que desobedeceu a Deus, um rei que desobedeceu a Deus, mas Davi tinha tanto temor que ele disse: jamais eu tocarei no ungido do Senhor. E hoje, muitas vezes, tem pessoas que não estão nem aí, meu irmão, não tem temor de Deus, não tem temor a Deus, não respeita aos mandamentos do Senhor, e acha que pode fazer o que querem, né? Perseguir, humilhar o povo de Deus, os servos de Deus, mas não sabe eles que eles estão mexendo com a menina dos olhos de Deus, né? Estão mexendo com aquilo que Deus mais ama, que são o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. Deus, Ele é amor, meu irmão, mas Ele é também fogo consumidor. Então que Deus, nesta madrugada, Ele venha te abençoar, abençoar a sua vida, a sua família, né? Te proteger, te livrar, como livrou Davi de todos os seus inimigos. Porque Davi, ele tinha temor a Deus, né? Ele obedecia ao Senhor. E quem teme a Deus, como disse Davi no Salmo 3, temei ao Senhor com temor e tremor, né? Temor é muito diferente de medo. Quando a pessoa tem medo, ela não pratica as coisas na frente da pessoa, né? Porque ela tem medo. Agora, temor a Deus, onde você estiver, você vai estar ciente de que Deus está te vendo. E você não vai praticar, não vai viver na prática da maldade, porque você sabe que aquilo ali você está pecando contra Deus. Os olhos de Deus estão te vendo, estão me vendo. Então nós vamos evitar, né, onde nós estivermos, em casa, no trabalho,
na rua, no colégio, né? Onde tiver, nós vamos temer a Deus, porque sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele diz aqui na sua santa palavra, né, na palavra do Senhor: estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Em qual vida, meu irmão, minha irmã? Aqui, nesse tempo presente. Se nós somos homens, mulheres, temente ao Senhor, nós veremos a bondade de Deus para conosco. Mesmo enfrentando as lutas, mesmo enfrentando os inimigos carnais e espirituais, nós veremos a bondade de Deus na nossa vida. E sabemos que o Senhor está conosco a todo momento, o justo juiz, o guarda de Israel que não dormita nem dorme. Ele está conosco para nos guardar e nos livrar de todos os nossos inimigos, aqueles que nos desejam mal, aqueles que querem ver-nos no fundo do poço, né? Que torcem para ver a maldade prevalecer na vida daqueles que servem a Deus. Mas maior é o que está conosco do que aqueles que estão aí fora, né? Então que Deus te abençoe, meu irmão, te guarde, te livre de todo mal, livre de toda praga, de toda maldição, de toda inveja, de todo olho grande, seja quebrado, seja destruído em nome de Jesus. Toda a força do mal contra a minha vida, a vida da minha família, a vida dos seus familiares, a vida dos amigos, que Deus venha guardar, venha livrar de todo mal, em nome de Jesus. E é neste propósito de fé que nós vamos orar nesta madrugada, clamar a Deus, para que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Como disse o salmista Davi, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal, em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, maravilhosa, que o Senhor nos concede, mais um dia, meu Deus, de nós estarmos aqui em oração e jejum, em leitura da Tua palavra, meu Deus, para pedir ao Senhor a Tua proteção, meu Deus, como pediu o Teu servo Davi. Livra-nos, Senhor, dos inimigos carnais e espirituais. Livra-nos, Senhor, daqueles que sem motivo planteiam contra nossas vidas, que sem motivo causam, meu Deus, maldades, desejam o nosso mal, através da inveja, do olho grande, da maldade, meu Deus, que Satanás tem colocado na mente, no coração do ser humano, ao ponto dele desejar e ver a maldade na vida do seu próximo prevalecer. Mas em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, meu Deus, envia teus anjos, o arcanjo Miguel, Gabriel, Serafim, os querubins do céu, meu Deus. Dá ordem a teus anjos com a espada desembainhada, meu Deus. E quebra, Senhor, todo o laço de Satanás, dos seus demônios, dos seus seguidores, dos inimigos, meu Pai, daqueles que desejam o nosso mal, daqueles que pleitam contra a nossa vida com maldade, com perversidade. Repreende, meu Deus, a língua mentirosa, a testemunha falsa. Repreende, Senhor, todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, que a testemunha falsa, mentirosa não prevalecerá. Então, meu Deus, envia o teu poder. Visita, Senhor, a nossa família, os nossos parentes, amigos, guardando, livrando de todo o mal. Livra, meu Deus, da bala perdida, livra dos acidentes, livra das doenças malditas, das más notícias, Senhor. Liberta, Senhor, o depressivo, o oprimido, Senhor. Liberta o doente, o enfermo, o paralítico, o doente, o miserável, Senhor. Faz prosperar. Liberta dos agiotas, das dívidas, do fracasso, da derrota. Liberta, meu Deus, das drogas.
liberta dos vícios, de todo o mal, e que nem o inimigo, Senhor, venha prevalecer sobre a nossa vida, nenhuma opressão, nenhuma maldade. Pelo contrário, envergonhados sejam os inimigos, Senhor. Envergonhados seja um por um, meu Pai, daqueles que sem causa desejam o nosso mal, maquinam contra nossas vidas, fazem planos de maldade, armadilhas que sejam quebradas, destruídas em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós determinamos a bênção na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos amigos, familiares, que o Senhor abençoe a todos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem até o meio dos mares, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É em ti, Pai, que confiamos e cremos e entregamos nesta madrugada a nossa vida, a nossa família, a vida dos nossos amigos em tuas mãos. Que o Senhor os guarde, o livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está aí do outro lado vai dizer amém, diga assim seja, diga graças a Deus, e assim vai ser. Que Deus te guarde e te livre, assim como o Senhor livrou Davi de todos os inimigos, dos perversos, dos mal. O Senhor te guarde, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, uma noite em paz, uma madrugada em paz, um final de semana de muita paz, saúde, prosperidade, livramento em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, os amigos, em nome de Jesus. E você que quer nos seguir, ser nosso amigo aqui no Facebook, né? Que Deus abençoe. Você quer se inscrever no nosso canal, @PR João Maria, lá no YouTube, né? Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, todas as madrugadas após as meia-noite, né? Às vezes entro um pouquinho mais tarde, porque é quando eu chego do meu trabalho, graças a Deus. Mas estamos nesse propósito para que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa família, venha abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva lá no nosso canal, dá um gostei lá, compartilha as orações, né, para que Deus venha abençoar mais ainda, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos, irmão, fica com Deus, tenha um sono reparador, boa madrugada em nome de Jesus.